Eu confesso para vocês que, pelo menos para mim, saiu melhor do que encomenda. Saiu melhor do que a gente imaginava inicialmente. É claro que o Bruno Spindel, como eu já disse nos vídeos anteriores, é um profissional de mercado, é um cara que participou de uma gestão muito exitosa do Flamengo, desde a época do Eduardo Bandeira de Melo, ganhando um protagonismo maior na gestão Rodolfo Landim. E o Bruno Spindel era realmente o favorito. Cheguei a citar para vocês que ele estava acertado. E estava. O Thiago Salazar da Gazeta revela até que já tinha passagem comprada pelo clube para que o Spindel chegasse em São Paulo. Quando a gente foi surpreendido, na manhã deste sábado, de que o Spindel emite uma nota oficial dizendo que ali encerrava as tratativas. E aí depois a gente veio a saber de que o Corinthians demorou um pouco para enviar o contrato para ele, enfim, entendendo também o Spindel que o Corinthians procurava outros profissionais de mercado. Não sei se ele entendeu que daqui a pouco se sentiu desvalorizado no processo e acabou encerrando as tratativas. Talvez até por alguma outra ideia de carreira, né? Ele aceitou conversar, ele realmente acertou salário, condições, estava tudo certo. E aí o Corinthians demorou ali, né, um pouco, que eu também acho uma barbeiragem, né? Se você quer, a menos que o Corinthians já estava visando outras situações. Aí tudo bem, aí você... Não, peraí, aquela última... Sabe aquele último sinal que alguém dá assim, não, peraí, não aperta o enter aí. Deixa eu consultar esse cara aqui, depois você dá uma segurada até o meio-dia aí pra gente ver se a gente consegue uma outra coisa, a menos que isso tenha acontecido. E se aconteceu, que bom, que bom. Repito, não vou desmerecer agora o Bruno Spindel e a sua carreira. Mas, cara, o Corinthians acertou demais, na minha opinião. Ele trouxe para mim o melhor profissional de mercado que ele poderia trazer. Claro, se você colocar aí os homens fortes de futebol dos últimos tempos... Você vai colocar, né, o Rodrigo Caetano, que está na seleção, você tem o Alexandre Matos, que está no Santos, você tem grandes executivos, né, de futebol. O Marcelo Paz, ele foi presidente do Fortaleza, dentro de um clube associativo inicialmente, e depois ele participa de uma transição, primeiro, de uma gestão remunerada e profissional. Toda a gestão do Fortaleza ela foi profissionalizada, e ele migra, depois que ele encerra o mandato como presidente remunerado. Ele era um dos poucos, se não o único, tá? Presidente de clube remunerado para poder exercer a sua função, algo que eu defendo há muito tempo. O presidente ele lida com muitas cifras, com muita responsabilidade, tem que ter responsabilidade fiscal, inclusive. Então, esqueçam essa coisa de abnegado, o cara cuida do clube porque ele ama, aí o cara abandona a sua empresa, a sua família, vive 100% para o clube e, infelizmente, dentro do país do jeitinho, a gente já viu muitos presidentes se locupletarem, se beneficiarem desse cargo para situações escusas. No caso do Fortaleza, eles decidiram, não, o presidente ele tem que ser bem remunerado, inclusive, para que, evidentemente, ele tenha toda a sua disposição, toda a sua, todo o seu tempo, toda a sua dedicação voltada para o clube. E mais do que isso, aí ele vira um presidente remunerado e depois, na transformação do modelo de SAF do Fortaleza, ele se torna um CEO, que é justamente o cara que comanda o futebol, que comanda a parte operacional do clube. E, cara, o Marcelo Paz, um diretor de futebol lá atrás, quando o Fortaleza estava na Série C, a virar presidente do clube e depois presidente remunerado e CEO, ele participou de uma das maiores transformações da história do futebol brasileiro. Cara, a gente viu o Fortaleza sair de uma Série C, de estruturas precárias, de condições assim inacreditáveis, dentro de um mercado que é o futebol do Nordeste, que não tem a maior visibilidade, que não tem os maiores investimentos, que tem uma dificuldade logística, inclusive, são os clubes que mais viajam. E, cara, ele simplesmente transformou esse clube num protagonismo surreal. O que a gente viu acontecer com Fortaleza nos últimos anos é um case de sucesso.
E muito por obra desse cara. Esse cara botou o Fortaleza no mapa do futebol com 3 títulos da Copa do Nordeste, com título da Série B, ele passa da Série C para a Série B, aí o título da Série B já como presidente. Na Série A, ele não se torna apenas um figurante, ele chega a classificar o time para a Libertadores em 2 oportunidades. Em 2 oportunidades ele classifica da fase de grupos para oitavas de final. Vice de Sul-Americana, que seria um título enorme, mas acaba perdendo na final. Técnicos longevos, como o Rogério Ceni e depois Juan Pablo Vojvoda. Ele fez toda uma reestruturação do PC, o centro de treinamentos. Ele investiu no futebol feminino, categoria de base, montou equipes assim, com aquela linha metodológica de um futebol, de jogadores competitivos, com fome, que compraram a ideia do clube e com isso conseguiram ótimos resultados. Mesmo no ano lá que foi, se eu não me engano, 2022, em que o Fortaleza era dito como rebaixado, estava na lanterna, de repente ele faz um segundo turno que classifica para a Libertadores, negócio inacreditável. Numa recuperação com uma janela muito bem feita no meio do ano. Ou seja, tem visão, tem expertise, tem conhecimento, tem uma visão macro da coisa, não apenas no futebol, mas estrutural. A gente está falando de um profissional de mercado dos mais qualificados que, assim, dos últimos anos no futebol brasileiro. Para quem está dizendo, eu estou vendo aí alguma repercussão na rede social, poxa, ele acabou rebaixado com o Fortaleza. Gente, vamos lá, né? A gente vai olhar essa parte. O Fortaleza cometeu alguns erros esse ano. Eu acho que o Fortaleza... E ele até, ao se despedir do torcedor do Fortaleza, ele cita isso. De que, cara, em algum momento você transforma tanto o clube que a exigência passa a ser maior. E aí, quando você não consegue manter o mesmo nível ou até mesmo subir essa régua, você tem que entender que o ciclo encerrou. Foi o argumento que ele usou para se despedir do torcedor e seguir a sua vida como profissional de outro clube, no caso o Corinthians agora. E faz sentido, porque o Fortaleza em algum momento, a gente ficou, não só a gente, né, mídia, crônica, futebol brasileiro, contexto do Brasil, mas o próprio torcedor do Fortaleza ficou exigente com o time. Um time que até pouquíssimo tempo atrás, cara, pouquíssimos anos, estava aí numa cena de ostracismo, né? Disputava uma Série C, uma Série B, voltava para a Série C, era um clube com seríssimas limitações. De repente ele ganha um status, como aconteceu com o Mirassol agora, por exemplo, né? Vamos ver a constância e a regularidade do Mirassol, porque o Fortaleza conseguiu isso, mesmo que tenha caído agora para a Série B, é um clube estruturado. Pode voltar e depois figurar mais alguns anos na Série A, não tem problema nenhum, isso acontece, é normal, os grandes caem. E o Fortaleza já é um grande do futebol brasileiro. Pode não estar naqueles 12 times grandes, né? Que você tenha títulos mais representativos e tal, mas, cara, é um time que tá ali muitas vezes com capacidade até de pegar G4, G6, entre os 10 primeiros com certeza, disputando competições continentais. Foi isso que o Fortaleza criou. E o torcedor, em algum momento, esperou algo mais. E aí, quando você espera algo mais, a cobrança vem. E aí eu acho que o Fortaleza errou nos últimos anos em se achar o novo rico, sabe? Tipo assim, não, agora então nós vamos... E mudou o perfil de contratação. Agora nós vamos contratar jogadores mais badalados. E aí começou a pegar jogador de Palmeiras, jogador de Flamengo, jogador de Europa e tal. E esses caras... alguns renderam, outros nem tanto, mas eu acho que o perfil, ao ser modificado, ele distanciou um pouco da história positiva, da história vitoriosa que o Fortaleza construiu nos últimos anos. Eu estou falando mais do Fortaleza do que do Corinthians nesse vídeo, mas que é para vocês entenderem a jornada, a trajetória, o que Marcelo Paes conseguiu no futebol brasileiro a ponto de ser lembrado pelo Corinthians e a ponto de eu entender que foi a melhor contratação possível. Nós estamos falando de um cara que chega e ele tem o domínio do todo. Do todo. O Marcelo Paes poderia seguramente ser um presidente da CBF hoje. Pelo conhecimento que ele tem em todas as áreas. Direito esportivo, direitos televisivos, de categoria de base, profissionalização, de investimento, estrutura. Ele tem um conhecimento macro. Cara, é tudo que o Corinthians estava precisando. Porque assim, ok, você pode ter um cara mais voltado para a função específica, para o ofício,
que era o caso do Fabinho, seria o caso do Bruno, e o Marcelo Paz será importante nisso. Mas o Marcelo, ele chega no Corinthians e ele vai tentar entender o que acontece nesse clube e de que maneira o futebol pode ajudar o Corinthians a captar receitas, a diminuir despesas, a fazer um controle, a equacionar mais essa história, a chegar dentro de um elenco e falar assim, peraí, qual é a nossa folha de pagamento? A nossa folha de pagamento ela tem que ser nesse valor e com esse valor eu preciso alcançar objetivos maiores. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer um trabalho de tentar equalizar tudo. Porque o executivo, por mais que ele seja o cara da ligação, da contratação, ele também é um cara responsável pela pasta. Ele também é um cara de vestiário, como foi o Fabinho nos últimos tempos aí, com liderança. E o Marcelo tem tudo isso, porque ele foi presidente, ele foi CEO, mas ele também foi diretor de futebol. Ele também foi o cara do vestiário, ele também foi o cara da contratação, ele também foi o cara que ligava para os atletas e dizia, vem aqui, meu projeto é esse. Conversei com o Marcelo Paz algumas vezes, entrevistei-o algumas vezes, e assim, a capacidade que ele tem é um negócio de altíssimo nível. Vou repetir, vou frisar isso aqui. A gente não sabe se vai dar certo, né? Futebol brasileiro, o futebol já é imprevisível. O futebol brasileiro, então, porque tudo é contexto, né? Então, daqui a pouco você chega, não deixa o cara trabalhar, como a gente sabe que é possível que aconteça, não cria sinergia com a presidência, jogadores não compram a ideia. Então, tudo é possível, realmente. Mas a gente tem que falar antes, né? Eu não posso aqui dizer para vocês, gente, eu não sei se vai dar certo. Então, em dezembro do ano que vem, a gente conversa. Não dá, eu preciso dar minha opinião antes. E a minha opinião antes, ela é balizada por tudo que eu vi esse cara fazer no Fortaleza, e do que conheço ele, pelas conversas que tive, pelas dúvidas que tirei com ele sobre o conhecimento que ele tem e sempre saí impactado pela capacidade profissional que ele tem. Mandei uma mensagem curta, rápida para ele agora, antes de fazer o vídeo, e ele só rapidamente me respondeu também, dizendo que estava muito feliz, muito motivado, e que a gente vai estar mais próximo agora para poder conversar, porque a gente já tinha uma relação bacana, assim, ele lá em Fortaleza, eu aqui em São Paulo, ele estando no Corinthians, a gente vai ter uma conexão muito mais forte, uma ligação mais direta. E espero trazer para vocês mais informações aí sobre as diretrizes, sobre o trabalho dele, dia a dia, e coisas que ele vai acrescentar para esse Corinthians, não tenho dúvida, na sequência. Vou, mais uma vez, falar o que eu já falei nos outros vídeos em relação ao Bruno Spindel, em relação ao Fabinho Soldado, em relação a qualquer executivo que assumisse. Que deixem ele trabalhar. Que deixem ele exercer o seu trabalho. Porque o Marcelo Paz, ele é um diretor de futebol, ele é um executivo de futebol, ele é um diretor esportivo, mas ele tem um status de presidente. Eu diria para vocês que a figura dele é muito maior do que a do Osmar Stabile, do que seria de Augusto Melo, do que era até do Fabinho Soldado. A figura, status, o tamanho do Marcelo Paz é superior a todos eles. Então chega um cara no Corinthians que tem o tamanho do Corinthians, que tem um cara para poder organizar, assim, ele não vai ser um salvador da pátria, não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que ele vai organizar as finanças do clube, porque não é esse o papel dele, mas ele vai representar a principal razão de ser do clube, a pasta principal do clube. E nisso ele pode ajudar e muito. Eu confesso para vocês que, sabe aquela história de cair para cima? Poxa vida, não fechou com esse, mas fechou com outro. Caramba! Que bom, porque foi a melhor escolha possível. Marcelo Paz, o novo diretor executivo de futebol. Existe um rumor, ele é rumor ainda, o que eu acharia excelente, tá? De que o Paulinho, o volante Paulinho, ex-volante Paulinho, que está no Mirassol, se juntasse, fosse um coordenador. Eu não consegui confirmar essa história, mas por isso que eu disse, ainda está no rumor. E aí já dou a minha opinião, seria excelente, porque aí você casaria as duas coisas. Você teria um cara mais próximo dos atletas, você teria um cara mais próximo do vestiário, um cara que conhece demais o que é o Corinthians, porque o Marcelo Paz, embora toda essa experiência citada nesse vídeo, ele está desembarcando num clube em que ele não conhece. Conhece a história, conhece o clube, tudo certo. Mas ele não tem o DNA do Corinthians, né? Então você juntar o trabalho do Marcelo com o do Paulinho, aí seria fantástico.
Se isso não acontecer, o Marcelo vai ter que fazer as duas funções, né? Vai ter que ser o executivo e o cara dos atletas também. Ele vai ter que ser o responsável pela pasta como um todo. Provavelmente tendo seus pares lá e tudo mais, né? Alguns parceiros. Mas se tivesse essa dobradinha aí... Mas vamos lá. Nos próximos dias eu trago mais detalhes sobre isso. Só para dizer que, de arrancada, o Corinthians acertou e muito. Mesmo que seja só o Marcelo, acertou e muito, porque eu tenho excelentes, ótimas expectativas no que dizem respeito ao trabalho do Marcelo Paz. Você gostou? Quero ouvi-lo. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima ou a qualquer momento. Pô, vou ter que... maneirar com o churrasco aí, né? Porque aí sai uma notícia aqui, outra ali, a gente tem que vir correndo para gravar vídeo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians. Notícias atualizadas e dadas pelo Chico Garcia. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Se você gostou do Marcelo Paz sendo o novo diretor executivo do Corinthians, não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação, ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui e compartilhar com todo mundo. Dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos do Corinthians com desconto. E ainda vai dar uma moral pro nosso canal. Obrigadão por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.